Na manhã em que uma das gêmeas desaparecidas retornou a Mallard, Lou Lee Bron foi correndo até a lanchonete para contar a novidade e, até hoje, anos depois, todo mundo se lembra do choque ao vê-lo chegar escancarando as portas de vidro, suado, a respiração ofegante, a gola da camisa suja pelo esforço físico. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li A Metade Perdida, da Brit Bennett, com tradução para o português da Thaís Brito. Desde que eu li a sinopse desse livro, eu fiquei muito interessada, porque eu já vi que ele trazia um bom drama familiar, regado a muitas camadas e muitas reflexões políticas e sociais. E esse tipo de coisa me interessa bastante. Eu descobri que a minha amiga Paloma já tinha esse livro e fui pedir emprestado pra ela. Na época ele estava emprestado com a mãe dela, então eu fiquei esperando para que o livro finalmente pudesse chegar às minhas mãos e eu pudesse fazer essa leitura. E na verdade, depois de ter lido, eu concluí que eu deveria ter comprado o meu, porque eu amei esse livro e vai ser muito triste não tê-lo na estante. Inclusive, acabei não fazendo marcações durante a minha leitura, porque afinal o livro não era meu, mas foi uma delícia acompanhar as partes que chamaram a atenção da Paloma e que ela grifou, por isso que uma leitura compartilhada é sempre muito interessante, né? E antes ainda de começar a resenha, eu já quero falar que eu amei muito esse livro. Ele foi o meu primeiro 5 estrelas do ano e eu vivi uma situação deliciosa com ele, que é aquela de você não conseguir parar de ler pra dormir, né? Isso não é uma coisa que acontece muito na minha vida hoje em dia, mas eu me lembrei, assim, da época de Crepúsculo e de Harry Potter, porque eu ficava nessa de vou ler só mais um capítulo, e nessas eu fui dormir de domingo pra segunda mais de 2 horas da manhã, porque eu não conseguia largar esse livro. Eu li super rápido e ele não é um livro de suspense, ele é só um livro que te deixa extremamente engajado e querendo saber mais da história. E que história é essa, né? Bom, aqui a gente tem a trama de 2 irmãs gêmeas que fugiram da cidade pequena em que elas moravam, que era uma comunidade negra no extremo sul dos Estados Unidos, desapareceram sem deixar vestígios e, como vocês puderam perceber na introdução que eu li ali, né, que é a primeira frase do livro, a Desiree, que é uma delas, voltou alguns anos depois e tá causando um certo rebuliço no local. E, enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro. Bom, como eu já dei nessa introdução, né, a história vai falar dessas 2 irmãs gêmeas, mas quem elas são, né? Desiree e Stella Vinnes, elas nasceram nessa pequena comunidade no extremo sul dos Estados Unidos, chamada de Mallard. A autora Brit Bennett, ela é uma mulher negra nascida nos Estados Unidos, e ela conta que ela criou essa comunidade fictícia com base em muitas histórias que a mãe dela contava pra ela. Então, logo no primeiro capítulo, a gente já tem um panorama de como que essa comunidade nasceu. E o homem que criou a comunidade, se eu não me engano, é um antepassado um tanto antigo dessas gêmeas. Essa parte eu não tenho certeza, mas eu sei que ele se chamava Alphonse de Queer e que ele criou essa pequena comunidade porque ele era um negro que acreditava muito na evolução do seu povo por meio do clareamento da pele. Então, já, né, a gente já sabe desde o início desse livro o quanto a questão do colorismo vai ser importante aqui nessa história, né, e o quanto o livro vai refletir social e politicamente sobre isso. Essas meninas nascem então ali, elas fazem então parte de uma geração dessa comunidade que busca a clarificação do seu povo por meio das gerações. Então, o principal preceito dessa comunidade era que a próxima geração tivesse sempre a pele mais clara que a anterior. Casamentos com pessoas de pele mais escura não eram bem-vindos ali, porque o objetivo era que todos se tornassem negros de pele clara e conseguissem se alçar socialmente por conta disso, né? Claro que é um livro que fala bastante de preconceito racial, inclusive a gente tem um disclaimer aqui antes do começo da história, explicando que, como é uma história que se passa entre a década de 50 e a década de 90, a autora optou por usar um vocabulário que hoje em dia já não é bem aceito, que bom, né? Que, enfim, traz termos bastante racistas ao longo da sua escrita, porque afinal de contas ela precisava trazer a realidade de como eram os diálogos nessa época, de como as pessoas se comunicavam e de como era o nível de preconceito nessa época, né? Então, de cara, a gente já tem esse disclaimer que explica também a escolha da tradutora Thaís Brito de escolher palavras na língua portuguesa que representassem esse tipo de linguagem que hoje já não é tão bem aceito e gera estranhamento. Novamente, que bom, sinal de que evoluímos pelo menos um pouco. Enfim, então a gente tem essas 2 gêmeas que viviam ali, só que em determinado momento da vida, né, aos 16 anos, elas desapareceram da cidadezinha sem deixar nenhum vestígio. Isso porque elas estavam bastante inquietas no lugar e queriam
uma vida um pouco melhor, queriam ir pra um lugar maior, e elas fogem então pra New Orleans. Só que o que vai acontecer com elas é que elas começaram essa jornada juntas e não vão terminar juntas, porque uma delas vai tomar um outro rumo. A gente começa o livro no ano de 1968, pouco mais de uma década depois que elas fugiram ali no começo da década de 50, e a Desiree está de volta sem a Stella e acompanhada de uma menina, filha dela, que é negra retinta. Então logo vira aí esse buchicho pela pequena cidade, porque não só a Desiree voltou depois de desaparecer por tantos anos, como ela voltou com uma criança negra retinta, o que ia contra todos os valores daquela comunidade. Como assim a Desiree fez uma criança com um homem de pele muito mais escura que a dela e tá, então, trazendo essa criança pro olho da comunidade, né? Por que que ela tomou essa decisão na vida dela? E a gente logo vai descobrir que a Desiree também não faz a menor ideia de onde a Stella está e sente uma mágoa muito grande por isso, porque ela era aquela, entre as gêmeas, era aquela que era mais afeiçoada à irmã e que pretendia levar uma vida inteira ao seu lado, né, que não foi a escolha da irmã. E a gente vai demorar um pouco na história pra descobrir qual foi o rumo que a Stella tomou, mas não é um problema falar sobre isso, porque isso está muito bem dito na sinopse, então todo mundo que lê a sinopse começa o livro já sabendo disso, que qual foi o ponto de diferenciação entre uma e outra na vida. Enquanto a Desiree escolheu ter uma relação com um homem negro de pele mais escura, a Stella entendeu que a sua passabilidade enquanto negra de pele clara, que não era percebida como negra, não era vista como negra pelas outras pessoas, podia lhe dar o direito de ascender na vida fazendo de conta que era branca. Então o que a Stella faz? Ela percebe que ninguém na sua nova vida sabe que ela é negra e ela resolve se aproveitar disso. Só que pra isso ela vai ter que deixar a sua história pra trás. Ela resolve esconder de todo mundo da sua nova vida que ela é negra, e isso inclui abortar a Desiree da sua vida. Então, um dia, né, na vida delas em New Orleans, a Desiree acorda e a Stella não tá em casa, né? E ela acha que a irmã vai voltar, mas a irmã nunca volta, e é depois de algum tempo então que ela resolve voltar sem a irmã pra Mallard, pra reencontrar a sua mãe e tentar reconstruir a sua vida a partir daquele ponto, limpando a irmã da sua história. A Stella, por outro lado, fugiu pra se relacionar com um homem branco, ela casa com esse homem e ela vai levar uma vida de branco, só que ela tem esse passado escondido dentro dela, escondido de todo mundo, e à medida que os anos vão passando, vai se tornando um peso cada vez maior, fazer de conta que você é algo que você não é. Ela tem pavor que o marido, a família do marido ou seus novos amigos descubram que na verdade ela é negra, e com isso ela começa a representar um forte preconceito contra pessoas negras, porque ela tem pavor de que eles descubram quem ela é, tem o pavor de que eles olhem pra ela e saibam que na verdade ela é um deles, e ao mesmo tempo ela se monta, né, com esse preconceito pra mostrar que ela tá muito longe daquilo, né? Então se ela for já um forte preconceito com pessoas negras, ninguém nunca vai imaginar que ela também é uma negra, né? Ela monta essa personagem pra deixar cada vez mais distante dela esse passado, e é assim que a vida das irmãs se diferencia completamente. Não vou falar muito mais, né? Eu acho que é uma leitura que vale muito a pena pra gente entender os meandros dessa relação e como cada uma das irmãs foi levando a vida e em que ponto elas chegam em determinado momento. Cada uma delas tem uma filha e a história dessas filhas é que vai se cruzar alguns anos depois. Isso também já é uma informação dada em algumas sinopses do livro, mas mais do que isso não vou entregar. O que eu tenho a dizer é que é um livro realmente muito interessante, a Brit sabe muito bem o que ela tá fazendo, a escrita é muito envolvente, eu não conseguia parar de ler esse livro, e para além de todas essas reflexões extremamente políticas e sociais, a gente tem uma excelente história, né, que eu acho que é um problema em que alguns autores acabam caindo quando querem trazer um livro muito cheio de reflexões políticas e sociais e acabam se esquecendo que na verdade a gente tá lendo uma obra literária e no fundo a gente também precisa de uma boa história, né. Aqui ela não erra a mão, a gente tem reflexões e a gente tem história, tudo muito bom na mesma medida. E aí outra coisa, né, que eu acho que eu não posso deixar de comentar antes de finalizar esse vídeo, é que quando eu falei rapidamente desse livro no fechamento das leituras de março aqui no canal, algumas pessoas comentaram dizendo que o livro se parece muito com a Identidade da Nella Larsen. Eu não sabia muito sobre o que falava essa história, curiosamente ela já estava na minha lista de desejos da Amazon, eu não sei nem porquê, mas, né, esses comentários das pessoas só me fizeram ficar mais curiosa. Eu fui pesquisar sobre e descobri que Identidade é um livro já
mais antigo, ele foi publicado em 1929 e ele tem uma premissa bastante parecida. A gente tem duas mulheres que não são irmãs, mas que são negras de pele clara, ambas, e o livro faz aí uma comparação entre a vida das duas, sendo que uma leva uma vida de mulher negra e a outra leva uma vida de mulher branca. Não sei muito mais sobre esse livro porque eu não li, mas estou bem curiosa para ler, queria tentar fazer essa leitura ainda esse ano para poder comparar mais precisamente essas duas obras, mas enfim, muita gente, né, comentou sobre essa semelhança. Eu acho que é impossível dizer qualquer coisa sem ter lido as duas obras, mas acho que no fundo tá tudo bem, né, porque nada se cria, tudo se copia, né, se não for um plágio descarado. Eu acho que diversos autores em diversos tempos diferentes podem sim utilizar o mesmo plot, né, a mesma ideia, porque no fim das contas essa é uma questão social e que vai estar presente na vida e nas reflexões de muitas pessoas diferentes em muitas eras diferentes. Só digo que eu fiquei bastante curiosa para ler Identidade também, e eu espero que seja uma leitura tão incrível quanto foi a de A Metade Perdida. E então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Lembrando que aqui embaixo na descrição eu deixo sempre o meu link da Amazon. Se você se interessa pelas dicas de livro que eu dou aqui e forem comprar os seus livros na Amazon, né, sempre lembrando que vale a pena prestigiar livrarias menores, livrarias de bairro, mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo e nem pra toda hora. Então, caso você opte por comprar na Amazon e quiser ajudar o meu trabalho, entre no site usando o meu link, que daí toda a compra que você fizer lá a partir dessa entrada vai me trazer uma pequena comissão de cerca de 9%. Você não paga nada mais por isso e contribui aqui com a realização do meu trabalho. Um beijo e até a próxima. Tchau!